Muito bem, irmãos. Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Estamos felizes por estar na casa do Senhor, por sua infinita misericórdia. Estamos aqui porque Jesus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós vamos repor a lição de número 7 que nós passamos, irmãos? Domingo. De força maior, foi ministrada, ainda vamos ministrar hoje. E o texto áureo se encontra em Atos, capítulo 5, verso de número 29. Glória a Jesus. O texto áureo eu vou ler, depois nós vamos fazer a leitura em classe. O texto áureo está escrito assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? O tema dessa lição é uma igreja que não teme a perseguição. Leitura bíblica em classe, no mesmo capítulo de Atos 5, a partir do verso 25. Depois pularemos para o capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 5. Atos 5, 25 está escrito: e chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam ao povo. 26, alguém? Então, o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo os homens entraram ao conselho, e ouvimos os interrogaram, dizendo: não vos atemoestamos nós expressamente que não ensineis neste nome, e eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue destes homens. 29. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mas me importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos matastes, suspendendo-o no madeiro. Expulsou o texto e levou a Cristo do Salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós também, o Espírito Santo de Deus deu àqueles que lhe obedecem. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou Tiago e João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele podia guardar na prisão, mas da igreja fazer contínua oração por ele a Deus. Pai, nós te louvamos por tua imensa bondade, concordância em oração por servo. Sim, meu Deus. Queremos continuar lhe pedindo a tua bênção. Sim, meu Deus. Abre a porta da palavra a mim, Senhor. Sim, e abre, Senhor, o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Posso aceitar os irmãos em pé? Irmãos, aqui nós, o tema da lição é uma igreja que não teme a perseguição. Ele vai tomar, por exemplo, a igreja primitiva, que tinha uma grande perseguição. E depois nós vamos ver na lição que ele vai apontar em 2 âmbitos a igreja era perseguida. Quais são? Era no âmbito religioso, que a igreja era perseguida, e também no âmbito político. Então a política e os religiosos da época viu que a igreja de Jesus Cristo estava crescendo, se fortalecendo, começaram assim perseguir para destruir ou acabar ou apagar a voz da igreja.
Então, naquela época, a perseguição era tão terrível que, se falasse o nome de Jesus, você sofria risco de morte, porque não podia falar. O governo apoiava os religiosos da época para que encerrasse, batesse ou até mesmo denunciasse quem era cristão e estava falando com o nome de Jesus. Então, aquele povo, a igreja primitiva, sofreu um bocado. Eles eram perseguidos por apoio político da época e também por os religiosos que não gostavam daquilo que estava crescendo. A igreja estava crescendo, estava sendo anunciada. Isso gerou uma grande perseguição, a ponto de que os religiosos denunciavam os cristãos da época, e esses iam para os tribunais políticos da época e eram julgados, presos, condenados, mortos, apedrejados, enfim. Então, ser cristão naquela época era sinal de ter a sua vida ceifada a qualquer momento. Por quê? Porque tinha um apoio político e um apoio religioso para extinguir aquela igreja que estava crescendo, a igreja de Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para os irmãos é que os irmãos foram perseguidos religiosamente e politicamente, vamos dizer assim. Hoje em dia, na opinião de vocês, qual é o tipo de perseguição que a igreja está sofrendo? Alguém pode falar e comentar alguma coisa? Para pensar aí, qual o tipo de perseguição que a igreja está sofrendo hoje? Nenhuma. Preconceito, o que mais? Preconceito a gente fica rindo, às vezes a gente anda, a gente veste tudo. Chacota, como você já sofreu isso. O que mais? Essa é a opinião do irmão Rodrigo. Quem quer falar aí? Oi? Não. É porque ele vive isso, né? Ah, sim. O que mais? Tem alguém mais que tem alguma opinião? Qual o tipo de perseguição que nós estamos sofrendo? Ou se você consegue identificar algum tipo de espiritual? O que mais? Na minha opinião, olhando para os irmãos da antiguidade, não temos perseguição nenhuma. Podemos entrar e sair em qualquer lugar, só não fazemos o que não queremos. O presbítero Zé Brito falou que a perseguição não se compara com a perseguição de lá. O que mais? Espiritual, o que mais? Às vezes eu estou social, eu fico social, é muito social, os doentes ficam olhando para mim, assim, fica só olhando para ele. É um tipo de perseguição também. O que nós vemos aqui, irmãos, por que da pergunta? É porque não tem como comparar a perseguição da igreja primitiva com o que nós achamos que é a perseguição nos dias de hoje. Tá certo? Na igreja primitiva, no tempo do Império Romano, os cristãos, eles iam no Coliseu Romano e era espetáculo para uma multidão de pessoas, cristão sendo jogado para ser devorado pelos leões, para ser queimado em praças públicas e para ver a cor do sangue ser derramado dos cristãos. Só que eles entendiam que quanto mais cristão matava, pensava que ia trazer mais temor para a população. Só que quando eles mais matavam o cristão, mais aqueles que estavam assistindo à morte dos cristãos se convertiam no Coliseu de Roma. Então eles viram que foi um tiro no pé, porque quanto mais matava, mais crescia. Parecia aquelas que nós chamamos de tiririca, aquelas pragas de gramado, né? Quanto mais você tira, irmão, mais aparece. Não tem jeito. Mais ou outro, se você deixar um pouquinho, a grama alta vai aparecer ela, não tem jeito. Igual massa de bolo. Igual massa de bolo. Vai batendo, vai crescendo. Igual omelete, vai batendo e vai crescendo, não tem jeito. Mas eu acho que existe em alguns países, em alguns lugares, esse tipo de perseguição. Sim, exatamente. Hoje em dia é críticas, zombamentos, antigamente era pena de morte. Exatamente. Então, assim, concordo com o senhor, mas não tem comparar o que eles sofreram, né, com as perseguições de hoje. Aqui,
É existente essa perseguição de hoje? Existem perseguições na igreja atual? Sim, claro que tem. É porque nós estamos num país onde nós temos a liberdade, como nosso irmão presbítero Zé Brito disse. Mas se você pegar a igreja da China, primeiro, lá é proibido ter igreja. Segundo os irmãos, cultua dentro de cavernas. Já é uma outra realidade, uma outra cultura. Então nós vemos que a perseguição da igreja primitiva, que iniciou em Jerusalém, no Oriente Médio, foi um tipo para calar aquilo ali, para parar. Se eles conseguissem perseguir e calar aquilo ali, não se espalharia para as outras culturas. O que aconteceu? A tentativa, tanto do diabo como da política e dos religiosos, deu errado. Porque eles tentavam oprimir e Deus sempre dava um escape. E o evangelho estava sendo mais avançado, mais em outros lugares do que eles pensavam. Tentaram cortar a raiz e a raiz cresceu. Exatamente. Então a perseguição hoje em dia, um exemplo, no nosso país, tem isso entre aspas é relativo. Porque tem uns que falam assim: o fulano de tal está me perseguindo, ou Beltrano está perseguindo porque está reclamando, o vizinho está reclamando que a igreja está com som alto, e aquele tribulação. Aí tem irmãos que deduzem que isso é uma perseguição. De certa forma, se a igreja estiver a menos de 80 decibéis do volume da igreja. Por lei, chega até 80 decibéis. Agora, a igreja coloca o som no máximo, grita no máximo, passa esse limite de 80 decibéis e depois reclama que o vizinho está perseguindo a igreja. Então, é um meio contraditório. Agora, um exemplo nosso, que não estamos fazendo nem 10 decibéis, certo? O vizinho vem aqui atacar e xingar e blá. Aí nós entendemos que é uma perseguição. Agora, existem limites ou gatilhos para fazer com que a perseguição alcance ou surge, né? Um exemplo: se você e eu começarmos a falar de alguém, não bem, mas mal, aquela pessoa souber, é claro que aquela pessoa não vai se contentar conosco, sendo ela cristã ou não. Ela vai fazer o quê? Fulano de tal está falando de mim. Então, por que isso? Exatamente. Então, o que é plantado é colhido. Aí eu deduzo: eu estou orando, estou buscando e fulano está me perseguindo, tá? Será que eu fiz alguma coisa por causa de fulano, Beltrano, para me perseguir? Então tem uns gatilhos que podem ser evitados para não deduzirmos que as pessoas ou alguém está nos perseguindo. Um exemplo da igreja: se a igreja está abaixo de 80 decibéis e não está atrapalhando os vizinhos, então isso está no parâmetro, está na lei, então não tem como o vizinho reclamar. Agora, se a igreja coloca o som lá no talo, no último volume, coloca e faz um barulho terrível, não tem nenhuma proteção, e atrapalha o vizinho, seja ele dormindo, descansando, ou tendo o seu momento de lazer dentro de casa, a igreja não está dando gatilho para ser perseguida? Então, mas aí a Bíblia já é o ensino da vida, né? Porque na Bíblia está falando, não, para não escandalar, há tempo determinado para todas as coisas. Exatamente. Entendeu? Aí quer fazer toda hora, mas quer, está no volume, está escandalizando. Exatamente. Então, assim, o que eu quero que os irmãos entendam, que às vezes o que nós falamos que é perseguição, talvez foi semente que nós plantamos. Não estou falando nós aqui, estou falando das pessoas. Meu Deus, mandando alguém avisar. Exatamente. Então, é isso que eu estou querendo que os irmãos entendam. Tem certas perseguições que vai ser provocada por nós mesmos, nós provocamos. Não é difícil entender isso? Não é difícil de entender. Se eu chego a ferir alguém lá fora, certo? Alguém, um adolescente. Esse adolescente tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem primos, tem parente, tem tudo.
eu agrido ele. Isso é um exemplo. Longe de mim tal coisa, pelo amor de Jesus Cristo. Mas eu me desequilibro e agrido ele. Eu vou estar plantando uma perseguição no meio da família desse adolescente. Alguém vai vir querer questionar o porquê, no mínimo. E se tiver os parentes meio mais ignorantes, vão vir querer me acertar também. Aí vou falar assim, irmãos, aí eu chego aqui, firo alguém lá fora, irmãos, ora por mim porque o diabo está me perseguindo. Não, você que plantou, eu que plantei. Eu fui lá, agredi lá, sem ter razão ou tendo razão, a agressão está errada, de qualquer forma. Aí os parentes estão me procurando, estão me caçando, aí a igreja tem que orar porque eu provoquei aquilo. Aí eu falo ainda, eu tenho a audácia de falar assim, o diabo está me perseguindo. Não, companheiro. E eu que plantei. Irmão cachorro, né? Você estava aqui? Não. A irmã deu um testemunho que a irmãzinha que chegou no culto da Sim. segunda-feira. Ela falou que ela estava tendo perseguição por Satanás. Você estava, irmão Antônio? Tá. Você viu o testemunho dela? Ela estava sendo perseguida por Satanás porque o cachorro estava latindo muito e os vizinhos estavam se incomodando com o latido do cachorro. E ela estava até orando pelo cachorro. Entendeu? Vamos lá. Então, são certos tipos de coisa que depende muito do ponto de vista. Um exemplo, por que eu fiz essa pergunta? Porque para o Rodrigo, ele vive numa realidade e tem um entendimento de que zombaria, do jeito que ele se veste, do jeito que ele anda, as pessoas riem, e isso ele entende que é perseguição e não está errado. Você viu o ponto de vista do nosso presbítero Zé Brito? Falou que não sofre perseguição, porque no ponto de vista dele, o que, se comparando com a igreja primitiva, nós não sofremos nada. Então assim, não tem errado e certo nessa história. Depende muito do ponto de vista. Tá certo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. A nossa irmã Regina também falou muito bem sobre a perseguição espiritual. Isso aí é fato. Até o arrebatamento da igreja vai ser perseguido, isso não tem jeito. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem? Quem possa tragar. A oportunidade de ser falado. Discórdia. Exatamente. Aí vai uma série de coisas. Essas oportunidades que o senhor está falando. Exatamente. Aí as oportunidades ele aproveita, porque assim. As brechas, né? Exatamente. O inimigo das nossas almas, irmãos, não vou falar nem o nome dele, porque ele nem é digno de ser chamado, né? O inimigo das nossas almas, ele é o seguinte: ele tem um algo nele que é nele, está nele, que é oportunista. Ele espera a oportunidade certa, a famosa que nós chamamos brecha. Colocando o dedo na ferida, né? Exatamente. Outra coisa que ele tem, ele não tem pressa em derrubar ninguém. Não se escandalize com isso. Na hora cai. Ele não olha para você e fala assim, agora eu tenho que acabar com ele hoje. Porque ele sabe que não funciona assim. Mas ele espera o tempo que for necessário para tentar nos derrubar. Fica ali salivando, né, pastor? Exatamente. Nós vamos entrar nessa segunda parte dessa mesma lição. Que Deus é o Deus que também protege, Deus que guarda. Amém. Mas aí é o seguinte: Deus permite perseguição? Sim, permite. Por quê? Só assim você que está sendo perseguido, eu que estou sendo perseguido. Forjar nosso caráter também. Exatamente. Vamos ver como que está o nosso alicerce. Mas não vai confundir a perseguição dos caras. Você entendeu? Aí fala assim, como assim? Vamos lá. A Bíblia fala o seguinte: que o próprio Deus chegou, o Satanás estava diante de Deus, e o próprio Deus falou para o Jó: observasse meu servo Jó, homem temente, reto, que desvia do mal. Esse camarada aí é crente. Falou: também o Senhor deu tudo. Falou: você pode tirar tudo. Ah, mas aí ele é rico, então tira tudo. Tirou tudo. Jó continuou, homem temente, reto e desviando do mal, mesmo na prova. Teve algumas questões que ele levantou com Deus, falando assim: Deus, era melhor eu ter morrido, porque passou uma situação terrível, e todo mundo dá uma balançada. Jó balançou, mas não caiu.
certo? Passou por tudo. Depois a Bíblia fala que Deus retribuiu tudo em dobro. Ótimo, essa é a história de Jó. Agora Pedro, o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que Jesus falou para Pedro, falou assim: Pedro, olha, deixa eu te falar uma verdade. Satanás pediu para sair andar com você e eu não permiti. Aí eu fico pensando, Jó e Pedro, dois homens de Deus, dois homens que estavam na história da Bíblia. Qual a diferença dos dois? Porque com um Deus permitiu e com o outro Jesus não permitiu. Porque Deus conhecia a estrutura. Então Deus, sabendo, porque Ele mesmo testificou de Jó, sabia, pode apertar Jó. Eu deixo você apertar Jó e Jó vai ficar firme. Agora com Pedro, Jesus falou assim: Pedro, você nem está preparado. Se Satanás dá uma sopinha aí, meu amigo, você vai voltar a pescar, você vai para longe. Então com você eu guardo e protejo porque eu conheço a tua estrutura. Com Jó, pode ir fundo, porque eu conheço a estrutura dele. Se Jó fosse andar na água, acho que ele não afundava não. Oi? Se Jó fosse andar na água, ele não afundava. Não afundava não, acho que o Jó já estava quase com asas. É brincadeira, claro que na Bíblia não fala isso, né? Então Deus conhece a estrutura. Então Deus vai permitir certas situações com um, que com outro, que Deus não vai, jamais vai permitir. Entende, irmãos aqui? Aí por isso que eu não posso julgar o irmão, que eu olho e falo assim: nossa, mó ventinho. Mas para o irmão ou para a irmã está sendo uma tempestade sem tamanho. Verdade. Eu falo: nossa, que coisinha. Uma coisinha para mim, mas para ela está uma coisa que ela está quase desistindo. Então às vezes nós matamos, nós não, né, irmão? A igreja, por não entender isso, mata muita gente na fé por causa disso. Pensa que o irmão é fraco, pensa que a irmã é fraca. Só que, irmãos, quem conhece a estrutura espiritual, Não fica medindo a fé, né? exatamente, é A somente fé tem Deus. mais fé que você, um medidor de fé. A igreja tem muito medidor de fé. Exatamente, Você não quer ser mais que o outro, sendo que Jesus olha para todos. por igual. Né? Entendeu? Então é isso que a senhora está falando. Eu não posso ficar medindo a sua estrutura ou a minha estrutura, mesmo porque, veja bem, está aqui esse prédio, né? Quem está vendo a estrutura aqui? A estrutura é algo oculto. Eu sei que tem estrutura. Por quê? Porque está em pé. Mas eu não sei como foi feito, se está adequado ou não. Mas tem estrutura. Então eu não posso ficar julgando, porque a estrutura é oculta. Em qualquer edifício, qualquer construção, a estrutura é oculta. Então eu vou olhar para o irmão e falar assim: o irmão está fraco. Não. Eu não sei qual é a estrutura dele. Eu não sei o tanto de carga que ele pode suportar. Só Deus. Então eu não posso matar os outros porque eu acho que aquilo ali é um ventinho. Pode ser ventinho para mim, mas para ele, uma tempestade. E nós nem entramos na lição. Então, assim, a introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposições e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo em diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Então, a oração que Jesus fez: Deus, não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Então, a ideia de Jesus é: guarda eles, Senhor, ajuda eles, protege eles, porque o mal é existente, existe o mal, existe a maldade. Então guarda eles, mas eu não peço que os tire do mundo, porque Jesus falou que não, naquele momento, para não tirar do mundo,
Porque vai ter um tempo que a igreja vai ser retirada do mundo. Aleluia, Jesus. Qual tempo é esse? Nós chamamos de arrebatamento da igreja. Então o que Jesus estava falando, Senhor, não é hora de o Senhor tirar eles do mundo. Não é o momento de tirar do mundo. Agora guarda eles do mal. Porque vai chegar o dia que os céus, Deus, nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, vai vir nas nuvens. O Espírito Santo vai conduzir a igreja nos ares, nas nuvens. Os mortos ressuscitarão primeiros e os que estivermos vivos serão transformados no corpo glorioso e juntos iremos para o reino dos céus para toda a eternidade. Aleluia, Jesus. Então o momento que Jesus falou assim, não os tire do mundo, mas livra-os do mal, guarda-os do mal. Então a igreja vai viver nisso. Quando que isso acaba? No arrebatamento da igreja. Aleluia, Jesus. Primeiro, a igreja perseguida. Os perseguidores na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciões, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Este grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldade sempre que podiam. Os anciões eram líderes judaicos influentes, representando tanto o aspecto religioso quanto político, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 1, verso 1, capítulo 4, verso 1, era um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Estes grupos, cada um com a sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do Evangelho. Então esse grupo, que era saduceu, também encaixa aqui fariseu, que é esses do templo, né? Os anciões, os fariseus, os saduceus, alguns escribas também, escribas que escreviam, né? Era religioso também, ficava dentro do templo escrevendo. Eles perseguiram aquilo que eles chamavam a princípio de seita. A igreja, eles entendiam que era uma seita. O que é uma seita? Que não tinha parte com o costume religioso da época. Saulo fazia parte do grupo? Sim, Saulo fazia parte de um desses grupos aí. Então eles olhavam e via que aquilo lá estava crescendo em proporção numérica e muito rápida, que eles falaram assim, opa, peraí. Na mente do político olha como funciona a mente. O político ia pensar o seguinte: daqui a pouco esse povo vai crescer mais e eu vou perder a minha cadeira de político. Certo? O político pensava assim. O religioso como pensava? Daqui a pouco esse povo vai crescer mais, muito, e eu vou perder meu espaço no templo ou na sinagoga. Não é diferente de hoje em dia. Não tem nada de diferença. Se uma pessoa cristão de verdade, não meia boca por aí, mas um cristão de verdade, se envolve com política e faz obras sociais, e ora a Deus, e assistência social, e faz um bom trabalho, os políticos mais antigos, o que vão fazer? Caçar ele até que ele pare, ou desista, ou arranca ele da jogada. Essa é a mente política. Por quê? Porque não querem sair do troninho chamado política, uma cadeira na Câmara dos Vereadores, uma cadeira numa prefeitura de uma cidade, um governo do estado, alguma coisa assim. Herodes que fez esse aí, né? Vamos matar as crianças todas. Exatamente, Herodes. Por quê? Porque o Herodes tinha o conhecimento que iria vir um salvador do mundo. Então, na mente política de Herodes vai vir um que vai sentar no meu trono.
Então, já que nasceu, ouvi um burburinho que nasceu, manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Você entende? Mas na mente de Herodes não era perseguição religiosa, era perseguição política. Porque se está vindo um Salvador e que vai tirar o povo de Israel que estava sendo suplantado por ele, da opressão dele, das mãos dele, ele falou: opa, eu não quero ter rival do meu trono. Então já manda matar todo mundo. Só que mal sabia Herodes que o que Jesus iria fazer estava acima de religião, estava acima de política, estava acima de tudo e qualquer coisa. Jesus veio para salvar o ser humano, dar o direito de entrar na morada do Pai, se aceitar e acreditar no que ele fez, no sacrifício perfeito que ele fez. Então está acima de governos humanos. O que Jesus veio fazer está acima de tudo, tá certo? Então eles tinham isso em ideia. A igreja estava crescendo rápido, era mais gente se agregava à igreja, e a popularidade política e religiosa da época estava diminuindo. Você entende? Então, um exemplo: tinha mais culto nas casas do que nas sinagogas, tinha mais culto nas casas do que no templo. A frequência dos cultos no lar aumentou e a do templo diminuiu. Então, o que o sacerdote tinha em mente? Opa, peraí, agora o nosso almoço não vai estar garantido, não. Nós vamos perder, nós não vai se alimentar direito. O povo está deixando de vir. E aquele negócio todo: opa, peraí, tem muita gente falando, aceitando a Cristo, se convertendo, mudando de comportamento, e nós aqui está diminuindo, a frequência está diminuindo. É como se fosse hoje, vou fazer uma comparação, mas vocês vão entender. A igreja lá no Veneza está crescendo, porque tem ensinamento da palavra, bibibi, bababá, enquanto uma outra grande lá está falando: opa, está diminuindo aqui. Lá está aumentando, os irmãos estão aumentando, a comunidade está crescendo lá, mas aqui está diminuindo. No prejuízo. E aqui está diminuindo o cascalho, din-din. Então, como que pode aquela igrejinha pequena está crescendo e aqui está diminuindo? Aí eles não vão falar assim: puxa vida, Deus está operando lá. Eles vão falar assim: opa, nós estamos perdendo aqui. O que vamos fazer? Vamos tentar fechar lá. Isso é claro que é uma comparação, tá? Em nome de Jesus, tomara que seja uma comparação só, que isso não seja a realidade. Mas sei que por aí tem, né? Mas tudo bem, vamos pular esse assunto. Então esses três grupos caçavam a igreja para tentar parar a igreja no seu momento de ascensão, né? Estava crescendo, estava se fortalecendo. Segunda esfera de perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas: religiosas, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e a política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhava mais e mais admiração popular. Muitos já haviam aceitado a fé. Esse número continuava crescendo. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. B. Na esfera política, em Atos 12, 1 a 5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política. Na esfera política, ali o rei Herodes, um dos governantes que representavam o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro, sabendo que Pedro era o líder que destacava entre os apóstolos. Queria com isso aumentar o seu capital político perante os judeus, que se opunham à igreja. Atos 12, 13. Então isso, irmão, começou desde Jesus. O Império Romano, quando
deu autorização para crucificar Jesus, eles deram, a multidão falaram assim, quando prenderam Jesus, que crucifica Jesus e solta Barrabás. Isso foi feito por questão política e não religiosa. Tá certo? Então, o Pilatos, o Herodes da época, junto com o Herodes, um lado e outro cá, mas tinha, entre aspas, uma certa comunicação, difícil a comunicação, mas tinha. Então, eles fizeram com que o povo entendesse que o governo de Roma estava do lado do povo, que estava pedindo que crucificasse Jesus e soltasse Barrabás. Ou seja, vamos ganhar o povo com uma morte. Amém? Então o que fez? Prenderam Jesus. Jesus foi condenado, foi crucificado e morto. O povo se aquietou. Passado o tempo, a igreja foi crescendo. E o Herodes, já é o outro Herodes, sabia que tinha esse hábito. Se apresentasse alguém que matasse, que eles matassem, a popularidade do governo iria crescer. Então, eles sabendo que tinha essa história, foi iniciada uns anos atrás com Jesus, então eles pegaram os cabeças da igreja, que eles chamavam de cabeças, os mais, entre aspas, conhecidos. O apóstolo Pedro, o Tiago, que foi morto ao fio da espada, João, o outro Tiago. Então eles pegaram, tentavam, o Herodes, Agripa I, se eu não me falha a memória, Agripa I, Agripa II, esse daí era o outro Herodes, agora me falha a memória, ele começou a entender que se apresentasse um cristão, líder dos cristãos, e fosse morto, o povo, a popularidade do governo iria aumentar. Sabendo disso, o que ele fez? Vamos caçar os líderes. Pegaram Pedro, pegaram Tiago. Tiago não teve como escapar, porque foi logo preso, logo deciparam a cabeça de Tiago. E isso alvoroçou a cidade, teve comemoração e tudo. O próximo da fila seria o Pedro. Isso em Atos capítulo 12. Aí Pedro, irmãos, sabendo que a sua morte está próxima, sabendo que o povo se alegrou, a popularidade do governo romano aumentou por ter matado Tiago, fez o quê? Eu vou dormir. Não, como que eu dormo numa situação dessa? Só Pedro mesmo, mas ninguém, sabendo que vai morrer no outro dia. Não vi ninguém outro na história. E Pedro foi dormir. Irmão, ele dormiu pesado, irmão. Depois você lê lá com cuidado. A ponto de um anjo chegar, iluminar a cadeia, e o Pedro dormindo. E o Pedro estava lá dormindo. A Bíblia diz que foi a ponto de um anjo tocar na sua ilharga, ou seja, na sua garganta. Ô Pedro, olha aí, meu filho. Oi. Se eu vejo alguma luz estranha assim, me incomoda. Tem uns que tem um som mais pesado, outros mais leve, mas já incomoda, né? Uma luz assim meio estranha. Foi necessário o anjo tocar no camarada para o camarada acordar. Irmão, como que dorme numa situação dessa? Irmão, estou falando que tem coisa que só Pedro fez, mas ninguém. Essa foi uma das situações. Outra, qual foi? Qual foi o outro homem, tirando ele Jesus, que andou sobre as águas? Eu nunca mais vi. Um texto feijão de Mateus, eu não lembro agora. Oi? Um texto feijão de Mateus. Não entendi ainda. Eu não texto feijão de Mateus, eu não lembro. Não, nem só Pedro mesmo andou sobre as águas. Foi Pedro. Só foi Pedro que andou. Então, aí você fala assim, porque ele afundou. Mas você andou sobre as águas para criticar Pedro? Fez melhor que Pedro. Fez melhor que Pedro? Eu fiz melhor que Pedro? Pedro para mim fez coisa muito extraordinária. Eu vou falar assim, Pedro afundou.
Quantos passos eu dei na água? Quantos passos você deu na água? Então melhor não ficar quieto, né? Tem coisa que não é cabível, irmão. A Bíblia diz, eu estava conversando até com um casal ali, a Bíblia fala que é o seguinte: depois que Pedro passou pela restauração, isso está em Atos capítulo 10 aproximadamente, fala que o povo acreditava tanto no poder de Deus que estava sobre a vida de Pedro, que os pessoal que tinha enfermos, pegava os enfermos e colocava na porta para fora. Quando Pedro passasse, ao menos a sombra de Pedro curasse alguém. Olha a credibilidade de um homem que todo mundo fala assim: Pedro era sanguinário, Pedro nananana, mas e a credibilidade que ele tinha diante dos outros? Só vê os erros. Exatamente. Aí Pedro falhou, aí eu não falho. Pedro negou. Pedro negou, aí eu não nego. Outras vezes a gente nega. Né? Exatamente. Esse é o nosso grande defeito. Não, nosso não, em nome de Jesus nós estamos aprendendo para não fazer isso, irmão. Esse é o grande defeito da igreja contemporânea. Ver mais os defeitos do que os acertos, a qualidade. E a igreja está orando por Pedro quando o anjo foi. Exatamente, não vai chegar lá. O porquê da proteção? Porquê da proteção? Porquê da proteção? Na minha opinião, Pedro dormiu, porque eu penso o seguinte: ele falou assim: olha, não tem mais o que fazer. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se eu morrer tá bom, se eu viver tá bom. Aí, nessa de, não tem o que fazer. Ele não Seja o que Deus quiser. Uma coisa é certa, ele não estava preocupado. Ele não estava preocupado. Uns falam que ele dormiu de tanto chorar, de tanta ansiedade, acabou. E eu não vejo isso. Mas aí agora é acabou. O que passar da Bíblia, o apóstolo Paulo fala mesmo, cita o seguinte: olha, o viver para mim é Cristo, ao morrer para mim é lucro. Ou seja, se eu morrer agora, estou ganhando, meu filho, eu vou herdar o reino dos céus. Se eu viver, eu vou continuar falando de Jesus, está tudo certo para mim. Ou seja, eu não estou perdendo nada. Portanto, tem a promessa aqui. Exatamente. Aquele que perdeu sua vida por perseguição do Evangelho. Exatamente. O próprio Jesus disse: aquele que perder a sua vida, achará. Por amor ao meu nome, por amor ao Evangelho, por considerações dele, enfim. Então, ou seja, é isso. Ou seja, irmão, se o crente bota isso na cabeça, que ele nunca perde, irmão, ele vai viver mais tranquilo, sem ansiedade, ou vai diminuir a sua ansiedade. Vai valer a pena. Vai valer a pena, exatamente. Por quê, irmão? Porque se nós tombarmos o nosso corpo aqui, nós vamos acordar junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do outro lado. Glória a Jesus. Isso é perca, irmão? Herdar a vida eterna é perca onde? Não é o sonho do crente, irmão. Mas ninguém quer hoje, claro. É igual eu falo, eu falo para Jesus, falo assim: Jesus, eu quero viver até o último milésimo de segundo e o Senhor poder deixar eu permitir ele viver na terra. Havia coisas piores, eu não queria ver. Eu também não queria ver, não, mas se for necessário ver. É aquele negócio, já está pronto para ir? Exatamente. Se ele vir hoje, vai te encontrar preparado? Se ele vive em estação que não. Não, se ele vir hoje, vai estar preparado? Vai estar. Aí já é um outro assunto, né? Não vai ter celular para estar ligando bem. A preocupação de hoje em dia exatamente essa. Se você acordar de hoje em dia pensando, será que eu estou pronto para ir já? E você mesmo se corrigir, você vai sentir. Exatamente. É aquele negócio, né? Não espere Jesus voltar amanhã. Espere Jesus a voltar hoje. Exatamente. Porque ninguém sabe, né, a hora. Aí às vezes fala assim: o arrebatamento ninguém sabe a hora, mas o dia da morte também ninguém sabe. Aí não tem mais como voltar. Exatamente. Se eu não tirar a minha vida, em nome de Jesus Cristo, está repreendido isso, dentro dessa sua, então eu não sei o dia da minha morte. Eu não sei como vai ser. Eu não sei. Criei que nem Elias. Elias. E aí teve Eu também queria, todo mundo queria isso. Tem que ter a fé que ele tinha, a unção que ele tinha.
um outro assunto. Aí, Então, irmãos, eles viram que a cabeça do Tiago fez a mudança, o pessoal gritou, vibrou, viveu, lá. Então, assim, a igreja foi apontada como o centro de diversão político e religioso da época. As pessoas não ficaram com medo de servir a Deus? Não, aí que serviu mais. Por quê? Porque viram que eles colocavam na mente o seguinte: como pode isso ser brincadeira ou ser qualquer coisa, sendo que tem gente disposta a perder a vida por causa desse evangelho? Mas nos dias de hoje, se isso acontecesse, muitos não iam. eu acho que Não ia, não. teve muitos ali que viram a cura pessoalmente. Ah, mas eles viram, e a gente que cremos somente por ouvir, mas não vimos o Senhor, apenas nós sentimos. Sim, pela fé da palavra, o significado das coisas que se podem ver. Tem gostado assim, tipo, e a gente que não teve esse privilégio que eles tiveram de estar frente a frente com Jesus, vendo os milagres dele frente a frente, nós vemos os milagres do Senhor, mas nós não vimos o Senhor, não olhamos na bolota dos olhos dele como eles olharam, como eles estavam juntos, tocaram o Senhor, né? Imagina, você acha que se um dia hoje acontecesse isso, não nem baterista vinha, não vinha. Então, assim, irmãos, aí é o que está, ponto de vista, né? Um exemplo. Assim, hoje estou muito acovardado. Exatamente. A fé diminuiu, a fé está muito fraca. Exatamente. Então, assim, no ponto de vista da senhora, a senhora não está errada, esfriaram muito a fé. Aqui conforta a mim, eu acho que é aquela que Deus diz que se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, né? A gente tem essa espírita no céu, menos um grão de mostarda, né? Exatamente. Então, olha quanto tanto que o Senhor sabia quanto ia diminuir na sua vida. Hoje em dia tem muitas pessoas como Judas, trocando Jesus a fé por moedas. Exatamente. É um ponto de vista Mas válido. tanto que Deus já sabia o tanto que ia diminuir a nossa fé. Daí ele chega ao ponto de dizer, se nossa fé chegasse ao ponto de um grão de mostarda, que fé é essa? Exatamente. Então, assim, o que acontece é o seguinte: o que Jesus já tinha preparado, os discípulos e até hoje nós, né? Por se aumentar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriará. Por isso que a igreja está assim. Não é porque a igreja perdeu a receita ou a mão da receita. Qual é a receita da igreja ser fortalecida? Palavra, oração, jejum e busca a Deus. Não tem outro, isso aí está desde o princípio, certo? Aí nós sabemos disso, é aquele negócio. Você vai no médico, aí o médico fala assim: olha, vai e toma uma Bisoprolol. Você sai da consulta da sala do médico com aquela receita lá. Eu tenho que tomar uma Bisoprolol. Aí você olha e fala assim: já tomei tantas vezes, às vezes funcionou, às vezes não funcionou. Quer saber de um? Vou para casa. Isso quando não vai, você pode estar morrendo já. Exatamente. O que você fez? Você ignorou um especialista para fazer com que você fosse curado daquela tal enfermidade ou ser amenizado as dores de tal enfermidade. A palavra de Deus é a mesma coisa, a receita de Deus é a mesma coisa. Eu sei que eu devo orar, buscar, jejuar, ficar bem com Deus, louvar a Deus. Eu sei da receita, já fui receitado, só que eu não quero tomar. Sim, receita do bolo, mas não passa, né? Exatamente. O bolo sai bom. Aí quando o bolo está pronto, é muito fácil pegar a fatia do bolo. Todo mundo quer a fatia do bolo. Aí falar, mas um exemplo, quebrar os ovos, sem batedor, né? Sem batedeira, né? Sim. Bater lá na mão, antigamente, bater lá na mão, é cansativo, untar a forma, colocar lá, esperar. Às vezes o bolo não sai do jeito que eu quero, mas não deixa de ser bolo. Mas está lá. Não, eu só quero comer o bolo, mas não quero fazer. Entende? Então o que acontece com a igreja hoje? O tal famoso de comodismo. Eu quero comer o bolo, mas não quero participar da preparação. E ainda põe a culpa dos outros. Exatamente. O bolo está delicioso, está bom, está enfeitado, está bonito, mas faltou açúcar. Tá muito Você doce. tem, está muito doce. Ah, mas esse bolo está, como as irmãs chamam, né? Está solado. Mas não, solado ou não, deixou de ser bolo? É bolo do mesmo jeito. Só não está do jeito que nós pensávamos que estava. Mas está lá, é bolo. Entende?
Solado não, irmão. Eu mando para dentro, estou nem aí, eu como mesmo. Tá? Olha isso. Perfeito. Exatamente. É isso que o Rodrigo falou. O perfeito é Jesus, né? Exatamente. As pessoas querem que tudo seja assim. Tem que ser W, Y e X. Tem que ser assim. Se não assim, não presta, não quero. Então vai morrer sem aquilo. Porque, primeiro, por isso que eu falo, eu estava conversando com a Deise esses dias, meu Deus do céu, a hora. Eu estava conversando com a Deise esses dias, eu estava falando assim, Deise, é um tormento uma pessoa que é perfeccionista ao extremo, está dentro da igreja. É um tormento para essa pessoa. Por quê? Porque a igreja não é perfeita. Não existe. Você entende? Para o perfeccionista é um choque terrível na mente dele. Para a pessoa que é sistemática, é um choque. Porque o que é o sistemático? O sistemático é fazer isso, aquilo. Eu vivo num sistema. Eu trouxe um sistema para a minha vivência, para o meu cotidiano. E a pessoa que é muito sistemática, ele traz isso para dentro da igreja, e a igreja tem fases. Uma hora está boa, uma hora está ruim. Uma hora todo mundo está pegando fogo, pulando até o teto, outra hora não vem ninguém. É aí que tem que ter a comunhão. Exatamente. Conselhar. Aí você fala assim, mas peraí, o problema está em quem? Aonde está o problema? Não está em problema, não existe problema. Isso é convivência entre seres humanos, entende isso, irmão? O mundo teria aflições, mas tem amor. Exatamente. Então tem um bocado de versículo que nós podíamos citar. Mas a igreja, segundo o socialismo, isso não é bíblico, isso é ensinamento secular, mas é válido para nós falar isso. Segundo o socialismo, existem 4 pilares no meio de qualquer comunidade, juntamente de pessoas. Naturalidade, mortalidade, emigração e imigração. Mortalidade é as pessoas que morrem, sendo ela espiritual ou até mesmo física. Naturalidade é as pessoas que nascem no meio desse conjunto que esses 4 pilares do socialismo que falam. A emigração são pessoas que compartilham a mesma ideia, que vêm de outros lugares para esse conjunto de pessoas. Se chama isso os emigrantes, tá certo? E tem a imigração, são pessoas que saem daqui do mesmo comportamento, que compartilham a mesma ideia e vai para outros lugares com a mesma ideia que tem aqui. Ou seja, isso diante do socialismo, de uma sociedade, do estudo da sociedade, da sociologia, melhor dizendo, não socialismo. Socialismo é coisa, sociologia, corrigindo aqui, o estudo da sociedade. E esses 4 pilares é existente até mesmo dentro da igreja. Então tem gente que morre, tem gente que nasce na fé, tem gente que morre na fé, tem gente que sai daqui e vai para outro lugar, são os imigrantes, e tem os imigrantes que saem de lá e vêm para cá. Então, se eu entender que a igreja tem gente que nasce, tem gente que morre, tem gente que vai, tem gente que vem, eu vou entender que isso daqui é comum. Ou a igreja está vazia. Exatamente. Então, eu não me preocupo mais na questão de quantidade. É claro, irmão, que o desejo de todo pastor é que a sua igreja esteja forte, aprendendo, cheia do poder de Deus, tenha a cura, a libertação. Quem não sonha com isso, irmão? Qual é o pastor que não quer ver um canceroso, um paralítico andando? A não ser que ele não seja pastor. Mas o pastor quer ver o bem das suas ovelhas. Todo mundo trabalhando, todo mundo forte, todo mundo bem, todo mundo com saúde. Qual o pastor que não quer ver isso? Mas sabe que essa não é a realidade. Por quê? Porque o próprio Deus não permite lugares perfeitos. Perfeito é lá só, né? Exatamente, por quê? Porque nós estamos partindo para um lugar perfeito. Sim. Já pensou se aqui fosse perfeito, ninguém queria ser relatado? Ninguém voltaria. Você entende? Uma igreja só para todos. Exatamente, então o próprio Deus não permite que nenhum grupo, nenhuma igreja seja
por ser perfeito, porque não vai existir, irmão. Porque a perfeição só está em Cristo Jesus e no reino de Deus. É a mesma coisa, seria contraditório. Jesus falou assim: olha, eu vou preparar um lugar para onde estiver, vós estejais também. Se não fosse assim, eu nem tinha dito para vocês que ia preparar um lugar. Então eu vou preparar um lugar que é perfeito, feito por mãos de perfeito. Então eu vou trazer vocês para um lugar perfeito. Corpo de glória. Você entende? Não, lá vai ser outro nível, outro naipe, como diz. Aí na terra, irmãos, seria contraditório. Então, peraí, por que Jesus foi preparar um lugar perfeito? Vai ser 1000 maravilhas lá? E tendo também aqui uma perfeição na terra. Eu não tenho problema, eu estou em paz, eu estou bem financeiramente, a minha família é toda salva. Tudo perfeitinho, tudo perfeitinho. Então seria uma perda de tempo Jesus preparar um lugar lá se aqui fosse perfeito demais. Então aqui não tem perfeição. Então aqui é isso mesmo. O que nós aprendemos? Aqui não tem perfeição. Aqui são altos e baixos. Por isso tem dia que você acorda alegre, tem dia que você acorda querendo chutar até os cachorros da vida. Então assim, às vezes. Aí isso aqui ele brinca bastante, mas eu não estou afim de aturar palhaço. Aí às vezes nós ficamos questionando, mas meu Deus, por que não fica assim? Né? Porque aqui não é o lugar dos santos. Aleluia, Jesus. Aqui somos peregrinos e passageiros. O nosso lugar é lá no céu de glória. Verdade. Você entende? Verdade. Por isso que na terra, para a igreja, não vai ser nada perfeito. Se eu entender isso, irmão, eu vou viver mais tranquilo. Mas se nós permanecermos, Fiel, é claro. nós Tá chegar até o fim, teremos a chance de ter nosso plano. Não, a chance não vamos ter. Se Não, permanecer. é tão Não cortar. é que assim, se você ter fé, você acredita e você vai buscando a perfeição, uma hora Deus vai chegar e vai poder. Agora, se você ficar abalado no meio do caminho, você não vai. Exatamente. É a realidade. Essa é a realidade. Vamos até às 11 hoje. Não, pelo amor de Deus. É igual a Bíblia falou o seguinte, né? Para buscar ou para estar, quando alcançarmos a estatura de varão perfeito. Ou seja, é uma busca para nós chegarmos Aí quando Deus olha dos outros céus e fala assim: Rodrigo está perfeito, se talvez lugar da onde que é os perfeitos. Bora para cá, vem Rodrigo. Aí sobe seu lugar e já está tudo certo. Não, se pelo amor de Jesus Cristo, é uma comparação. Entendendo porque está aqui ainda. É uma comparação, tá certo? Entendendo porque está aqui ainda. Vamos tentar ser perfeita bastante. Eu ouvia muitos anos atrás um amigo meu, crente também, né? Estava trabalhando junto com ele, e conversa vai, claro que ele falou num tom de brincadeira, mas eu depois pensando naquilo, eu falei assim: rapaz, não é que eu tenho essa razão? E eu conversando que fulano era uma bênção, Beltrano era uma bênção, e assim, e conversando com ele, aí ele olhou para mim e falou assim: irmão Jonas, um senhor de idade, o irmão Jonas, eu falei: pois não, irmão, não vou citar o nome dele, que está sendo gravado, então não vou. Ele falou assim: vou te dizer uma verdade. Eu falei: diga. Crente bom já está no céu. Aí eu tenho que gritar, e depois aquilo foi Aí da risada fui, peraí. Eu falei: é uma verdade. O que salva a gente é a misericórdia dele. Exatamente. Então, ou seja, irmão, aqui na terra, irmão, nós vai ter altos e baixos. Por isso que a terra não é tão atrativa para nós, não deve ser tão atrativa para nós. Você entende? Porque tem um lugar perfeito para aqueles que buscam a perfeição. Isso é a realidade, certo? Então, por isso que às vezes as coisas não acontecem do jeito que você imagina, nem do jeito que eu imagino. Para não ficar falando assim: Deus me prometeu que ia ser perfeito. Opa, te prometi nada disso, não. Te prometi o reino dos céus. A trajetória aqui na terra, meu filho, segura a onda, segura, como que fala lá? Coloca o capacete que lá vem pedrada. É isso aí, entendeu? Vamos lá, percepção aí, já foi. Eu vou deixar aqui na hora também. Falou sobre João, Tiago
Oi? Igreja protegida. A igreja protegida? Então, sim, isso. Obrigado. A igreja protegida. Agora vamos entrar no assunto. Enquanto a igreja é perseguida, tem um Deus que protege. Então, o anjo de Deus, Lucas destaca que no meio da perseguição, Deus provê livramento dos apóstolos. Atos 5,19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, com Felipe e a sua missão evangelística, em missão na casa do centurião romano, por nome Cornélio, com o apóstolo Paulo em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Tá certo? Então, a Bíblia diz o seguinte, Salmos fala o seguinte, que o Senhor acampa o anjo ao redor daqueles que o temem. Tá certo? Então, enquanto a igreja é perseguida, Deus guarda a igreja. Deus ele está guardando e protegendo a igreja. Isso é bom. Saulo e Paulo, eles temeram também na prisão. Oi? Saulo e Paulo temeram na prisão. Tá bem? Deu um negócio. Hoje já está arrebatando já. Tomara que não seja. Vai falar que está pronto agora não, né? Não é câmera não. Ah, você tá vendo, pastor? Ó, tá vendo o cavalo? Ah, senhor, não leva meu pastor não, olha. Eu tô fazendo o que aqui? Fala aí, pastor. Nem eu quero ir agora. Vamos lá. Não, fique em paz. Deus sabe de todas as coisas. Então a Bíblia fala que a ação dos anjos era muito constante na igreja. Deus sempre livrava, Deus sempre guardava, porque Deus estava com a igreja. Aquilo é um projeto de Deus, a igreja é um projeto de Deus. Então a Bíblia fala de várias formas, ou de várias ocasiões, que o anjo do Senhor estava com a igreja, estava com aqueles que o guardavam para livrar. Aí tem um monte de referência. Aí, na lição 2, a intercessão da igreja, em Atos 12:5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Pedro foi para a prisão e sabia que iria ser decapitado porque Tiago tinha sido. Então o que eles fizeram? Sabendo da situação, que Pedro poderia ser o próximo, a igreja foi orar. E orando, e orando, e orando, e orando, e orando, até que Deus visitou o Pedro. Tirou de 4 quaternas, eram 4 de 4, né? Ou seja, ia ser 16 soldados, num cárcere inferior, quer dizer, lá embaixo, tinha, se eu não me engano, tinha 3 portões de ferro até chegar onde Pedro estava, e tinha 16 soldados para cuidar de uma pessoa só. Por quê? Porque Pedro já tinha sido liberto, lá em Atos capítulo 4, já tinha sido liberto, tinha saído lá de uma prisão, de uma delegacia. Deus já tinha tirado. Agora ele foi para uma penitenciária de segurança máxima. Aí falou assim, então vamos vigiar esse homem aí, que esse homem aí é especialista na fuga. Mas não era Pedro, era o próprio Deus que estava ajudando Pedro a sair. Aí falaram, vamos prender, vamos vigiar, vamos ficar em cima dele. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Pedro sai. Diz os historiadores que não teve nenhuma porta aberta, nenhum cadeado, coisa semelhante, nenhum ferrolho quebrado. Pedro passou pelos 3 portões, Pedro passou pelos 16 soldados, Pedro já estava na rua. 16 homens, ninguém viu. 3 portões não foram abertos.
Como que Pedro passou? Tem coisas que não. Se você for parar para pensar, fala assim: que isso, Deus? Que isso? Aí Pedro vai lá, vai aonde? Onde os irmãos estão orando. Lá na igreja onde estava orando, fazendo continua a oração. Bate na porta, aí vem uma moça chamada Rude. Vem olhar e fala: ah, é Pedro que está batendo na porta. Aí sai correndo e fala: é Pedro. Não é Pedro. Você está em imaginação, é um fantasma, não é Pedro não. Aí Pedro. Aí embaixo ele: Pedro, você, meu Deus, eu não acredito. Poxa, o que não acredito? Você estava orando para me sair, agora você não está acreditando porque recebeu? Você já parou para perceber, irmão, que às vezes nós somos assim? Nós oramos para receber, quando recebe, fala assim: ai meu Deus, eu não acredito. Oh, santo, você não estava orando para aquilo? Às vezes dá uma confundida, uma contradição. Aí Pedro saiu, irmão. Por quê? Porque Deus tinha um propósito ainda na vida de Pedro. Aí Pedro saiu da prisão. Agora, milagrosamente, aqueles 16 soldados não sabiam como foi feita essa fuga, porque era impossível sair, era mesmo. Quando foram caçar Pedro lá dentro, tinha nem corrente, nem nada, tinha nada de Pedro. Por quê? Porque o que o anjo disse? Pedro, cinge-te, calça as tuas sandálias, bota a corda ali, amarra as roupas aí, vamos embora. Ou seja, Pedro, não deixa nenhum vestígio aqui seu. Entende? Saiu. Por que o anjo falou para arrancar tudo de Pedro? Para que quando eles fossem procurar Pedro, não ter nenhuma pista de Pedro. Não saber nem para onde foi e nem para onde veio. Não saber de nada. Às vezes Deus dá tanto livramento para nós, irmão, para que o nosso adversário nem sabe o rumo que deve ir para nos perseguir. Tem um versículo bíblico que eu me apego muito. A Bíblia fala o seguinte: que por um caminho vem um adversário, mas por 7 ele retornará. Como assim? Como entender isso? Exatamente. Ele vem em um foco, num objetivo. Eu sei como e onde alcançá-lo. Mas quando pensa que vai alcançar, por 7 ele vai retornar, por 7 caminhos ele vai retornar dizendo: nós nos perdemos. Eu sabia como derrubar, eu sabia como atingir, mas eu não consigo, não sei o que fazer agora. Amém, irmãos? Eu quero profetizar isso na nossa vida nessa noite. Por um caminho o inimigo da sua alma vem, mas por 7 ele retornará perdido, porque não vai te atingir em nome de Jesus Cristo, e nem a mim, nem a sua casa. Agora, tomara que ele venha, né? Hã? Tomara que ele venha. Isso é impossível. Ixi, 9 anos. Vou pular aqui, tá? Não. A intercessão da igreja, irmão. A oração, fazer contínua oração por pena. Aí você lembra do que o Tiago disse, né? Que a oração de um justo pode muito ter seus efeitos. O grande segredo é que seus efeitos. Então, se você entender isso, que a sua oração não faz só um efeito, faz efeitos. Então é no plural, exatamente isso. Ou seja, uma única oração que você faz pode fazer efeitos em muitos outros lugares. Você nem imagina, nem pode imaginar. Às vezes nem vê. Nem vê, exatamente. Eu estava trabalhando, né? A gente estava fazendo um depósito aqui. A Jesus só fazia, tinha um lugar de 17 anos, trabalhava de nós, foi de uns 20, 25 anos. Estava por fora, né? Mas se você for, vai compor filho, não, vou ter escolher ele. Eu vou pôr ele com um dólar e com a baguete. Eu comecei com a baguete. Eu estava fazendo muita sete, eu pôr um secadinho, filho, peguei dividi, o meu um secadinho, um dedo de copo de refrigerante, uns 3, 4 copos de refrigerante, tinha 8 meses, eles tomaram e outro, mas deu 8 suco para casa, você vê. Às vezes a gente vai dar uma coisa de errar, até a gente vai ver até errar, se não for errado, errado.
Aí tá a pessoa ele colocou, ajuda a pessoa, tem pessoa que está ajudando. Antes de um alimento, uma pessoa que você faz, você vai de entrega cimento, aí vai quebrar um monte de coisa, né? Ele estava com fome lá, agora comprou ele veio uns cajinhos, para eles comerem. Pegou um cajinho com ele, não trouxe o que eles desceu. Os agricultores com o cajinho, de não trouxe o que eles com ele. Eles comeram lá. Ele não pediu ele, comeu um pouquinho e pediu ele, duas vezes comer. Isso é bom, isso é louvável diante de Deus, você ajudar o próximo, né? A gente viu o próximo para comer. Isso, mas tem que ajudar. Se você tem a oportunidade, ajude. Como o nosso irmão Rodrigo disse aqui. Muito bem, irmãos. Aí tinha o tópico 3, que era o valor da oração. Então, se todo crente soubesse o valor da oração, é aquele negócio, sabe, o problema é que sabe, só não toma o remédio, mas sabe. Você sabe que não existe o céu de bronze, o céu não está fechado para o seu clamor, o céu não vai estar fechado. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Se está em pecado, você pode orar do jeito que for, se jogar para... Não, Deus, é a barreira, você criou a barreira, e não foi feita por Deus, foi feita pelo homem mesmo. Mas se você está com a vida, ou tendo erros e acertos, pedindo perdão para Deus, então essa barreira não vai estar impedindo da sua oração, ou do seu contato com Deus. Então saiba, mesmo que você esteja passando a prova, se está bem com Deus, Deus está ouvindo a sua oração, e eu posso te garantir através da palavra. Tá bom? Então saiba que a sua oração está chegando no trono de Deus. A lição 3 é a igreja destemida. Então os discípulos não tinham mais medo de perder nada nessa terra por amor ao nome do Senhor. A Bíblia diz em Atos, tem uma passagem que eles se alegravam, olha só, Rodrigo, eles se alegravam quando o governo vinha tomar as terras deles. Eles se alegravam, ficavam assim, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque eles tinham tanta convicção que não tinha mais nada a perder nessa vida. Exatamente. E já estava embutido na mente deles, no coração, na alma deles, que eu não sou daqui. E eu acho que ele já sabia também que quanto mais perseguição eu sentir, mais eu estou indo. Mas eu estou próximo de Deus. Ou seja, eles se alegravam por ter perseguição. O que Jesus disse? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem por causa do meu nome. Então o que Jesus estava preparando? Estava preparando a igreja. Entendeu? Os discípulos e aqueles que iriam seguir ele, e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, se eu estou bem com Deus, eu estou andando certinho, se vem injúria e vem perseguição contra a minha vida sem eu estar provocando, eu tenho que me sentir feliz. Fala assim, o diabo me odeia, graças a Deus que ele me odeia. Se ele me amasse, era a minha preocupação. Entende? Ele quer me ver mal, graças a Deus por isso, porque Jesus quer me ver bem. Você entende? Então assim, quando o inimigo está te perseguindo e você não provocou essa ira, entre aspas, ou do inimigo, do seu vizinho, ou de alguém, você dá glória a Deus por isso, porque você está sendo feliz. Jesus disse, olha, exultai e alegrai-vos, se injuriares e perseguirem por causa do meu nome. Exatamente, é aquele negócio, né? A história da cobra e qual é aquele bichinho que ilumina lá? Vagalume. A cobra quis matar, não pertence à cadeia alimentar dela, só por causa do brilho do vagalume. O seu brilho me incomoda, por isso que eu fui abocanhar você. Certo? Então que Deus nos guarde dessa cobra aí, que deixa aquilo que Deus implantou em nós brilhar para que os homens vejam. Jesus disse que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que os homens glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ou seja, o que o Senhor te deu, você ilumina quem está nas trevas.
e esses homens veem que você está sendo luz para eles, eles vão glorificar a Deus olhando para a vida de cada um, dizendo: glória a Deus, que Deus transforma vidas ainda. E tem gente que olha, né? Para tirar da prova. Vamos agradecer a Deus, né? Pastor